Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos neste dia 15 de fevereiro. Vamos meditar Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Gente, é 15 de fevereiro, lembrando que está mais perto do que nunca. Faltam 7 dias para começar a quaresma da igreja. Dia 22 de fevereiro começa a quaresma da igreja e eu quero convidar você, com uma multidão de pessoas, mais de 150 mil pessoas, a fazerem conosco esta quaresma. Como? Acordando todo dia às 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário. Você que já rezou com a gente, venha. Você que rezou e se afastou um pouquinho, venha. E você que nunca fez isso, você pode fazer a sua primeira experiência. Faça o desafio para você mesmo. 40 dias de oração. Vou me dar essa oportunidade. Você não vai se arrepender. Eu espero por você. Dia 22 de fevereiro, às 4 horas da manhã, começa. Vamos meditar Marcos 8, 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Olha, esse relato, ele nos ensina coisas muito importantes. E ele mostra um pouquinho do relato do que é um processo de conversão. Porque, gente, conversão é voltar a enxergar. Para algumas pessoas, talvez voltar a enxergar, mas para umas é enxergar de novo. Enxergar pela primeira vez. A conversão é enxergar. Porque antes você estava cego. Porque quem está no pecado só pode estar cego. Está fazendo tudo isso porque está cego, não vê direito. Porque o pecado cega. A conversão é enxergar pela luz da fé. Então quem não tem fé é um cego, espiritualmente falando. Quem não tem fé é um cego, espiritualmente falando. Por quê? Porque essa pessoa vive no pecado. Então ela está cega, ela acha que o pecado faz ela feliz. Isso é cegueira. Isso é cegueira. Um dia eu também achei que o pecado me faria feliz. Eu errei. Eu estava cego. Qual é o problema de reconhecer isso? Alguém tem que abrir os nossos olhos. E quem vai abrir os nossos olhos, segundo o Evangelho, é Jesus. Só Jesus pode abrir os olhos de alguém para que ela entenda. Pecado é ilusão. Pecado é ilusão. A pessoa, então, que está cega, ela não ama a Deus, não ama o próximo, não é capaz de boas obras, obras de santidade. Está cega. Está cega. A conversão, então, é enxergar. Mas a verdade, veja, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu aos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Aquele cego, Jesus cospe nos olhos dele e ele enxerga, só que ele não enxerga bem. Ele enxerga melhor do que antes, mas enxerga ainda um pouco embaçado as coisas. Olha o que ele fala: eu estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Ou seja, eu estou vendo meio que embaçado. No nosso processo de conversão, também é assim. Às vezes a gente não consegue sair de uma hora para outra da vida errada.
A gente não consegue enxergar rápido. Às vezes não consegue. Tem conversões que são instantâneas, tem conversões que são imediatas. Então tem gente que não enxergava nada e de repente passa a enxergar. Ela vivia na mentira, não enxergava a verdade. Porque isso é conversão, é enxergar a verdade. E aí ela começou a enxergar a verdade de uma hora para outra. Pronto, parece que agora eu enxergo. E ela vê tudo claro. Mas tem pessoas, e vou dizer mais, a maioria das pessoas, a maioria de nós, inclusive eu passei por isso, a gente começa a enxergar aos poucos. Jesus passa na sua vida, Jesus coloca saliva nos teus olhos e você começa a enxergar um pouco. Por quê? Porque a conversão ela é um processo. Não é de uma hora para outra. Mas, nunca se esqueça, nós precisamos chegar à cura total. Não, o ideal não é que você fique vendo embaçado. Não é que você fique vendo a verdade embaçada. Não, o ideal é a conversão real, é aquela que você vê tudo claro, a verdade clara. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente, ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Veja, é isso que nós precisamos passar. Uma conversão real, uma conversão profunda. Mas para isso, para que a gente enxergue claramente, para que a gente enxergue nitidamente, a gente tem que tirar pecado por pecado da nossa vida. Porque é o pecado que nos cega. Veja, eu não sei em que posição você está aqui. Eu não sei se você é um cego que está vivendo no pecado e ainda não enxerga. Ainda está vivendo na mentira do mundo, ainda está vivendo na mentira de Satanás. Que o Espírito Santo revele agora para você onde você está. E se você está aqui, você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de Jesus. Outros estão no processo de que estão enxergando mais claro, mas ainda está tudo embaçado. Frei, eu não consigo ainda entender muita coisa da igreja, eu não consigo entender as verdades católicas, para mim ainda tudo é muito novo, eu tô vendo muito pouco embaçado. Ok, mas você está no processo. Agora, todos nós temos que chegar uma hora que fala, poxa, agora eu estou vendo claro. Agora eu entendo o que é a fé. Agora eu entendo o que é a igreja. Agora eu entendo a palavra de Deus. Agora eu entendo a mentira que eu estava enfiado. Que Deus te ajude. Que Deus te dê visão. Que você possa passar por este processo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.